Acaba de acontecer essa notícia e a gente já traz aqui com bastidores sobre essa decisão. Vamos lá. O que acaba de acontecer? A oposição, o PL, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, líder na Câmara, o deputado, acaba de protocolar na mesa diretora, na presidência da Câmara dos Deputados, então, o requerimento de urgência do PL da anistia. O que significa isso? Requerimento de urgência do PL da anistia. PL da anistia, o projeto de lei que é para anistiar as pessoas, os criminosos envolvidos nos atos criminosos lá do 8 de janeiro de 2023, o quebra-quebra geral. Ok. E aí, por que requerimento de urgência? É um pedido que, se acatado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, vai ter uma tramitação muito mais rápida, vai direto lá para o plenário da Câmara. E é no plenário da Câmara que haverá, então, emendas, modificações. Não precisa passar por uma série de comissões, porque essas comissões, elas são importantes para esgotar, né, o debate, porém, é muito mais demorado. E aí eles têm pressa, porque tem muita gente presa, né, tem as sentenças saindo a todo momento e tem toda uma preocupação eleitoral também com a condição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual é o detalhe que eu trago aqui para vocês? Por que foi protocolada hoje? Porque é o seguinte, 2 fatores. Primeiro, Jair Bolsonaro passou por 12 horas de cirurgia ontem, não tem previsão de alta. O que tem a ver Jair Bolsonaro com essa história toda? Jair Bolsonaro, ex-presidente, fazia parte da estratégia de viajar o Brasil sensibilizando a população para pressionar os seus parlamentares a assinar requerimento de urgência, votar pelo projeto da anistia. Bolsonaro está fora do jogo? Não se sabe até quando. Estão falando aí em coisa de 2 semanas, pelo menos. No mínimo, para ele ter alta do hospital e depois que tiver alta, não vai poder sair rápido, não. Então, isso aqui foi um balde de água fria na estratégia da oposição pela pressão no PL da anistia. E o outro fator é o governo, fator governo. O que o governo federal está fazendo? Tão logo foi anunciado que a oposição já tinha 265 assinaturas, ou seja, mais que as 257 necessárias para esse requerimento de urgência. O que o governo fez? O governo viu no sistema a lista de quem assinou, dos parlamentares que assinou. E qual a não surpresa? Vários parlamentares de partidos que fazem parte da base aliada, de partidos que tem assento, tem cadeira aqui, tem ministério no governo federal. E parlamentares desses partidos assinando o projeto de anistia, que anistiaria, se passar do jeito que está, inclusive o plano para assassinar o presidente da República, Lula, e também o vice-geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. E aí o governo foi para cima e começou a pressionar os parlamentares que assinaram, primeiro falando com os líderes, aliados de Lula, falando com os líderes, falando, olha, fala para os seus parlamentares tirarem essas assinaturas. E aí, o que aconteceu? Sóstenes Cavalcante já estava preparado que isso poderia acontecer e conversei com ele agora há pouco. Ele me disse o seguinte: se a gente perceber que está perdendo a assinatura, eu corro e protocolo o requerimento. E foi o que acabou de acontecer. Então, foi por isso, para não perder as assinaturas, ele correu para protocolar. Mas tem um fato interessante. Eu vou chamar a Larissa e o Yuri aqui para a gente conversar. Enfim, todo mundo. Yuri Pita, vem para cá que já começou o 360, cheio de notícia, apuração, a tela inteira. Porque é o seguinte, ok, protocolou. A Larissa vai explicar aqui que na prática não muda tanta coisa, ela já vai contar por quê. E depois eu venho arrematar por que mesmo assim ele resolveu antecipar e formalizou, então, a apresentação desse requerimento. Ai, boa tarde a todos vocês. Lari. Boa tarde, Débora, Yuri, todo mundo que está na tela aqui comigo, meus amigos Theo, Pedro. Era o que a oposição queria, obviamente, ainda mais começando essa semana, depois do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, até de uma sinalização de que, apesar de Bolsonaro estar neste momento no hospital, a direita segue unida nessa tentativa de conseguir anistiar esses criminosos que acabaram, né, atacando as sedes dos poderes em Brasília em 8 de janeiro. Por outro lado, o que a gente escuta dentro da Câmara dos Deputados, e é importante também trazer a questão do regimento
regimento interno da Câmara. Apesar de ter sido protocolado, é um processo importante, inclusive há comemoração dentro da oposição, as assinaturas apoiando esse projeto de lei podem ser retiradas até o momento da votação. E é nisso que o governo federal aposta agora. Eles conseguiram protocolar com duas, Débora, se eu não estiver enganada, assinaturas acima do que era preciso, do mínimo preciso, que era de 257 assinaturas, mas pode ter esse trabalho nesta semana, que será uma semana mais morna. O presidente da Câmara dos Deputados não está em Brasília, não teremos grandes votações nesta semana, então o governo federal promete usar essa semana para conseguir que assinaturas se empenhando para a votação, para que seja urgente essa votação, sejam retiradas até ser colocado em votação. E também tem outro detalhe. Apesar desse pedido de urgência, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados colocar na lista de votação, na pauta que a gente chama, no dia das sessões da Câmara dos Deputados também. Há outros diversos projetos de lei com pedido de urgência na análise já protocolados na Câmara. E é nisso que a base do governo vem batendo. Por que priorizar um projeto de lei, sendo que há outros nessa fila? Por outro lado, desde o início, o presidente da Câmara tem dito aos parlamentares, segundo fontes, que se alcançasse o número necessário para essa urgência, de fato, iria colocar em votação. A expectativa é que na semana que vem, em reunião de líderes, tenha essa discussão de que dia será pautado esse projeto de urgência. Até lá, o governo federal promete fazer esse trabalho para conseguir a retirada dessas assinaturas e ainda me pontuaram algumas fontes ali da base do governo, lideranças de todo o Congresso Nacional, especialmente na Câmara, que mesmo se for pautado, para ser aprovado esse regime de urgência, precisa também das mesmas 257 assinaturas. Então pode ter pessoas que, na hora da votação, principalmente se for uma votação ali aberta, que acabem desistindo, lembrando que o Centrão vem dizendo isso, que essa não é a pauta prioritária por parte da população brasileira. Yuri, deixa eu só arrematar aqui um detalhe, que é o seguinte. Então, olha o que a Larissa Rodrigues nos conta, pessoal. Ela fala o seguinte: protocolou, mas ainda pode tirar a assinatura. Quem já assinou pode retirar a assinatura. O que aconteceu? Olha só, o Yuri até colocou aqui no nosso, que a gente vai fazer no Jornal no Ar com vocês, né? Vocês sabem disso. Então, ele colocou aqui, olha, no documento, aqui no nosso grupo que eu tô contando para vocês, viu? No documento tem 262 assinaturas. Às 9 horas da manhã, havia 265 assinaturas. Já perdeu 3. É isso que eu tô falando para vocês. Perdeu 3, ele correu e protocolou. Por quê? Porque se perder mais, se viesse para baixo de 257, aí ia ser outro trabalho. Mas espera aí, mas ainda podem tirar a assinatura. Mas aí é diferente, porque agora fica feio, entende? Agora o custo político de, depois de protocolado, você retirar a assinatura, fica mais difícil de explicar. Pode acontecer, mas coloca uma pressão maior a quem já chancelou, a quem já colocou o nome ali. Então, isso tudo, essa é a estratégia que a gente conta, que protocolou e por que antecipou esse protocolo. Por quê? Porque a previsão, né, Yuri, vocês sabem, Theo e Pedro e Larissa, a ideia era que isso fosse protocolado só na quinta-feira da semana que vem, quando haverá a próxima reunião de líderes, Yuri.